Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Empowercast. Eu sou a Flávia Lorenzetti, host do podcast. O podcast que vem contar histórias de empoderamento, que vem contar histórias para motivar a sua vida e te convidar para mudar algumas chaves e tomar decisões diferentes na sua vida. Se você ainda não segue o canal, segue lá no canal, ativa as notificações. Toda terça-feira, às 11 da manhã, sai episódio novo no canal. E hoje eu tô aqui com uma super convidada, mulher, empreendedora, com uma história maravilhosa e que está em um momento de virada de chave que vai ser muito legal para vocês. Então, nada melhor do que ela para se apresentar. Débora Calil, muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada a você, Flá. Uma honra estar aqui, contribuir com a sua audiência, contar a nossa história. Muito legal. Muito bom. A gente estava aqui numa conversa de bastidores antes de começar, e aí eu falei para ela que me chamou a atenção algumas coisas do porquê eu convidei ela, vocês vão entender no final do episódio. Mas, conta pra gente, começou numa coincidência que começou como balconista? De loja de shopping? Então, na verdade, a minha veia empreendedora veio um pouquinho antes. Eu, filha de funcionária pública, com 14 para 15 anos, queria uma it bag. E aí a Vitor Hugo, Era que a na nossa nossa bolsa época da era época. super legal. Era basicamente a nossa Chanel. Exatamente, é o Chanel de hoje em dia. E aí, eu falei, gente, como que eu vou fazer pra comprar essa bolsa, né? Porque minha mãe, tipo, minha Esquece. filha tá doida, pirou, né? E aí, a mãe de uma amiga vendia, fazia semi-joias. E aí, eu falei, uai, eu vou pegar isso aí. Mineiro tem família grande, né? Vende pra família, pros amigos da família e tal. E aí, eu acho que, assim, foi muito rápido. Uns 3 meses eu consegui o dinheiro Comprou a bolsa? pra comprar minha bolsa. Uai, tem até a foto dela. Ela tá com a minha mãe hoje. Tá porque eu vendo? não uso mais, mas ela usa. E aí, isso que me motivou pra começar, assim. E foi nesse momento, na época, obviamente, eu não sabia, mas foi nesse momento que eu comecei a entender o poder das vendas, né? O poder que é você se comunicar, você conseguir se vender. Como que você também... a gente tem muito... A venda, ela tem muito a ver com a conexão que você Sim. faz, né? Então, eu usava os produtos, eu realmente gostava das coisas dela. Então, foi nessa época que eu comecei a ter uma veiazinha empreendedora. O mostruário ambulante. Um mostruário ambulante, exatamente. Todo mundo, olha que brinco lindão, pode ficar, toma aqui. Pode ficar, só fazer, não tinha Pix, né? Não tinha Pix É na só- época. só fazer Cheque, depósito. era cheque. Cheque. Tinha cheque, né? Parcelava no chequinho. Parcelava no cheque, exatamente. E aí, mas eu sempre fui uma pessoa... A minha mãe também, ela, apesar, embora ela tenha sido funcionária pública a vida inteira, eu vi ela trabalhando muito a vida inteira. Sim. E ela me criou sozinha, então eu tive muito esse exemplo dentro de casa. E aí, com 17 para 18 anos, eu já fui também trabalhar na Track and Field de vendedora no shopping. Mais uma vez as vendas, né? Sim. Mas aí, como eu comecei a faculdade, não dava para conciliar os dois, porque era muita bem coisa, pesado. puxada, puxada. Shopping é de domingo a domingo, né? É puxada, é uma rotina puxada. E aí eu fui fazer estágio e tal, mas foi aí que começou Foi a fazer história. faculdade do quê? Então, não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas eu formei em Relações Internacionais. Aí. Eu queria ser diplomata. A minha ideia era fazer Relações Internacionais para fazer concurso público. Talvez até influenciada pela família, né? Sim, Que sim. tinha essa cultura de concurso público. E aí, quando eu me formei, assim, eu estudando para concurso, o meu padrasto, na época, que Deus o tenha, ele estava aposentando na Caixa e aí o chamaram para abrir uma empresa, que era um correspondente bancário, uma empresa Sim. de consultoria, para trabalhar com Minha Casa Minha Vida. Então, em 2009, foi quando lançou o programa Minha Casa Minha Vida. E aí a Caixa não tinha braço, ela precisava terceirizar a habitação, precisava as pessoas entenderem o que era o programa, e aí ele abriu essa empresa. Só que ele abriu outras empresas junto. E ele falou, você quer me ajudar lá nessa empresa? Sim. Enquanto você estuda pro concurso? Eu falei, quero. Só que, assim,
o empreendedorismo é um bichinho, né? Que te pica e já era, Não assim. tem volta. Eu achei muito legal aquele negócio. Eu falei, gente, é um tanto de problema pra eu resolver. Eu resolvo, o povo fica feliz e ganha dinheiro com isso. Tipo, é muito bom. A essência do empreendedorismo. Resolver o problema. É resolver o problema. É muito legal resolver o problema. Aí, só que eles tinham mudado, aposentado e tal, tinham mudado pra uma cidade ao lado de Belo Horizonte, que é uma cidade, sei lá, na época devia ter 30 mil habitantes. E aí era uma salinha com uma pessoa. Um funcionário, né? E eu que tinha que ficar lá, tipo, pra ver as coisas, entender o que estava acontecendo. E o meu padrasto acabou que foi para as outras empresas que ele tinha aberto também e me largou lá. Mas, assim, graças a Deus que ele fez isso, porque eu aprendi muito a me virar. Eu tive que assim, fazer tudo. Eu servia o café, eu ia em treinamento, eu ia na superintendência da Caixa, eu ia em reunião com o cliente. E aí, só que a minha vida inteira foi em Belo Horizonte. Eles tinham acabado de mudar pra lá, e nessa época eu morava com os meus pais, então eu fui obrigada. Sem escolha? Sem escolha. Mas assim, é uma cidade pertinho, como se fosse Barueri, aqui de São Paulo. E aí eu falei, deixa eu te falar, a gente precisa levar isso aqui pra Belo Horizonte, porque isso aqui tem muito potencial. Quantos anos você tinha aí? 22. 22. Caramba. Aí, depois de muita discussão, ele falou, tá bom, se arrumar um cliente em Belo Horizonte, a gente vai e monta um escritório lá. Aí, peguei minha amiga, minha melhor amiga, que é minha sócia até hoje, ela tá até no Influência também, ela não foi no primeiro encontro, mas você vai conhecê-la. Que legal. Ela tinha acabado de formar em Direito e também estava pensando em estudar para concurso, mas ela trabalhava no escritório de advocacia. E aí eu liguei pra ela e falei assim, Nani, você não tá entendendo, você precisa vir pra cá. Eu tenho um negócio pra você. Eu tenho um negócio. Não, eu falei, a gente tem a faca e o queijo na mão, a gente precisa fazer isso aqui dar certo. Aí, contra tudo e todos, né, porque a família dela achou uma loucura. Tipo, como assim? Você formou em Direito, você fez 5 anos em Direito. E ela é toda diferente de mim, embora ela seja super empreendedora, ela é muito certinha, assim. Por isso que eu chamei ela. A gente faz um mastermind muito legal. Sim. Até hoje, assim. Ela me completa muito no que falta e eu a completo também. Sim. Então, é muito do que o Napoleão Hill fala, né? Que o mastermind é uma terceira mente... Criada a partir da junção de duas mentes. É isso aí. De forma harmônica. É isso aí. Então, é muita gente, assim, isso. E aí ela veio e também se apaixonou pelo empreendedorismo. E aí, em 2014 para 2015, teve uma crise no Brasil. Não sei se você se lembra disso. Lembro. Que foi muito na construção civil também. A gente sempre trabalhou com crédito imobiliário. Então, a indústria da construção civil foi muito afetada. E nesse momento a gente decidiu fundir com outras 2 sócias. Foi aí que a gente trouxe mais 2 sócias para o jogo. Porque elas também estavam nesse momento delicado, vamos unir forças. Exatamente. E também eram pessoas conhecidas nossas, então a gente atendia as grandes construtoras juntas, porque o meu negócio sempre foi B2B. Então, elas também atendiam essas grandes construtoras e aí a gente falou, olha, ou a gente une forças agora, a gente divide custos, a gente vê melhores práticas, entende aqui como que a gente vai sair dessa situação ou não vai ter jeito. Sim. Porque foi a tempestade perfeita, assim, em 2015. Não tinha crédito, o crédito que tinha, o cliente não tinha como comprar. Tava caro, muita construtora quebrou. Muito foi cliente meu quebrou na época, porque o governo parou de pagar, né? O Minha Casa Minha Vida nessa época, enfim. E aí foi a tempestade perfeita e foi quando a gente uniu, e aí, mais uma vez, foi um desafio, que é muito do empreendedor também, de sempre recomeçar. Sim. É um recomeço todo dia. É um recomeço todo dia. Muitíssimo obrigada. Onde as pessoas te encontram, já que você está agora no online? No meu Instagram é @decalil. Maravilhosa. Vai lá, segue, que tem um conteúdo muito legal, gente. Já segue ela lá. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Flávia. Eu adorei estar aqui. Que delícia. Eu também adorei o bate-papo. Gente, muito obrigada. Se você não segue a gente ainda lá no canal,
vai lá, segue a gente no canal, se inscreve, ativa as notificações e encaminha esse episódio para aquela mulher que você conhece que tá demorando para tomar uma decisão aí, que tá não vai, não vai, que quer ir para online, que quer empreender. É um baita episódio para você dividir e compartilhar com homens e mulheres que estão demorando para tomar essa decisão. Muito obrigada e até o próximo Empowercast.